Oi, oi, gente! E aí, vocês estão bem? Mais um dia, mais um Veda, mais uma sexta-feira. E hoje é uma sexta-feira de céu azul maravilhoso, uma sexta-feira pré-feriado. Hoje eu quero trazer para vocês o livro de Abril. Esse é o livro que eu investi, é o Ao Infinito e Além. Eu espero que dê para ver. É uma capa maravilhosa do Neil deGrasse Tyson, que é esse astrofísico aqui, junto com a produtora, eu acho, do podcast dele, que é a Lindsay Nix Walker. Eles prometem aqui nesse livro uma jornada de descobertas cósmicas. É um livro lindo, com muitas imagens maravilhosas de planetas, conceitos, tem divisões de capítulos fantásticas. Eu sou apaixonada pelo universo. Desde pequenininha, quando eu era pequena, eu gostava, isso lá em anos 2000, gente. Eu tinha uma enciclopédia com informações sobre o sistema solar. E eu gostava de digitar o que estava escrito na enciclopédia, então eu abria o Word, copiava e imprimia. E aí eu tinha uma pasta que é bem parecida com essa que eu vou mostrar para vocês. Essa pasta que eu comprei esse ano para colocar algumas coisas, coloquei exame médico, coisas que eu tô aprendendo, alguns registros do meu dia a dia aqui. Mas quando eu era pequena, eu tinha uma pasta dessa aqui e eu colocava as coisas, as impressões que eu tinha sobre os assuntos do universo. Eu lembro que eu levei essa pasta uma vez pra escola, toda orgulhosa. Eu tava no primeiro dia de aula, eu acho que era da primeira série ou terceira, alguma coisa assim. E aí eu perdi a pasta. Mas esse ano eu comprei essa aqui e eu imprimi alguns adesivos que eu encontrei no Pinterest. E eu achei que ficou super legal, é uma forma de registrar algumas coisas na vida. Além de um caderno, né? Então aqui eu tenho alguns roteiros de vídeos, os primeiros vídeos que eu escrevi. Eu tenho aqui alguns panfletos de supermercado que eu tô guardando para cortar, para fazer colagem. Olha esse panfleto aqui do Mambo. Vê se essas comidas não dão uma colagem maravilhosa. Então eu quero fazer uma colagem com produtos de supermercado também, cortando os preços para não esquecer desse valor que a gente paga hoje em dia. Tem até aqui, ó, uma embalagem de guardanapo do Asnir Hambúrguer, que é um dos hambúrgueres mais tradicionais de São Paulo, desde 1969. Então eu imprimi essa pasta para ir guardando esse tipo de coisa que vai aparecendo durante o ano e a gente vai querendo guardar. Voltando para o livro, ele tem imagens maravilhosas, ele explica conceitos de forma muito fácil. O Neil, para quem não sabe, ele fez a segunda versão do Cosmos. Gente, tá outono. Todo vídeo eu vejo o meu nariz coçando. O Cosmos, ele é um documentário muito legal que te leva por uma viagem assim sobre o sistema solar e além, que eu acho fantástico porque ele mostra quão pequeno nós somos. É fantástico assistir Cosmos porque ele mostra a imensidão do universo. Eu acho essencial para qualquer ser humano, não que a gente saiba de muita coisa, que a gente tenha certeza de muita coisa, mas como uma história sendo contada, eu acho que a história do Cosmos é incrível e é uma curiosidade que acompanha o ser humano desde os primórdios. A gente sempre quis entender o que tem lá fora, qual é o motivo, qual é o propósito da vida. E eu acho incrível como a gente tem essa capacidade de buscar respostas e fazer perguntas sem fim. Então, esse livro aqui, ele representa um pouco disso. Me chamou muito a atenção por conta da capa, por conta do autor, por conta das imagens. Como eu mostrei aqui para vocês, as imagens... Ai, essa aqui é incrível.
que é de 2 jatos supersônicos quebrando a barreira do som. Gente, não é em qualquer lugar que a gente tem tanta imagem junta que explica tanta coisa, que tem imagem de animal, tem imagem de gráfico, tem imagem de foguete, de avião. É um pouco do que a gente é, de tudo que a gente descobriu, sabe? De tudo que a gente busca. Olha essas imagens aqui. De tudo que a gente vai atrás e o que a gente sonha e o que a gente alcança. Computadores humanos. Incrível esse livro. Eu tô muito feliz. Ao Infinito e Além. A minha irmã tem To Infinity tatuado e eu tenho And Beyond, que é Ao Infinito e Além em inglês. O Buzz Lightyear fala muito isso do Toy Story. Eu fui criada nessa época, então Buzz Lightyear é uma referência de aventura, de humor, de persistência, né? Então o universo faz parte do que eu sou, faz parte do que você é, tá aí para ser explorado. A gente não pode fechar o olho para toda essa grandeza na qual a gente está inserido. O ser humano, ele é incrível, a gente tem um tamanho bem grande comparado a um gato, a uma minhoca, a uma abelha, mas a gente não é nada perto de um planeta, sabe? Perto de estruturas muito, muito, muito maiores do que a gente. E se você para e por uns segundos você ajusta a sua perspectiva e olha para o céu, eu amo olhar para o céu, olha para o céu e percebe a sua finitude, isso talvez te traga um pouco de paz. Eu acho que ser humano é difícil. Eu ia falar que ainda mais hoje em dia, mas em qualquer época, a gente já passou por muita coisa, a gente já passou por eras do gelo, a gente já passou por escassez de recursos de várias formas. Isso falando como humanidade, né? Não falando como geração. Se eu falar como geração, então a minha geração, desde que eu nasci em 1992, de lá pra cá, muita coisa aconteceu. Muita coisa mudou e parece que foi uma crise e uma mudança depois da outra. Então, ser humano realmente não é fácil. Mas quando a gente muda a nossa perspectiva e olha para a natureza e olha para o universo e tudo que tem de tão mais importante do que a nossa vida e tão maior do que a gente lembra um pouco de onde a gente está. A gente esquece dos nossos problemas mundanos. Independente da sua religião, não é possível que você não se impressione com o poder da criação, o poder da vida, de ter os seus diversos formatos e se espalhar pelo mundo de formas que a gente nem imagina, de formas que a gente ainda está descobrindo, ainda tem espécies sendo descobertas pelo ser humano. Tem espécies que são extintas, espécies que são descobertas, tanto com relação ao nosso cérebro, quanto com relação ao planeta que a gente vive, quanto com relação ao universo que a gente está. E ainda pensar que existem teorias de múltiplos universos, então a gente ainda tem muito para descobrir. Eu entendo que são tempos difíceis, mas quando a gente para por um segundo e tira o olho da nossa realidade um pouco, a gente consegue encontrar paz. O que é paz para você? É bom refletir sobre isso também. Quando a gente olha muito para fora, a gente não encontra muita paz. O mundo é o caos. O mundo, ele se encontra no caos. A realidade se ajusta no meio do caos. Não existe um lugar pacífico, um lugar totalmente fora de conflitos, senão dentro da gente, dentro da realidade que a gente cria pra gente num micro instante às vezes. Sentir o silêncio que existe dentro da gente, a paz que existe dentro da gente é essencial, porque o universo, ele está em movimento, ele está em atrito, existem buracos negros sugando matérias por aí, tudo é cheio de movimento, cheio de ação. Tudo isso faz parte da história que a gente conta como seres humanos
como seres criativos que têm uma determinada forma de percepção e dá sentido a essa forma de percepção. Tudo isso é história que a gente conta, todas as descobertas e todas as percepções que a gente tem é narrativa. Então, o único lugar que a gente pode alterar essa narrativa, que a gente pode alterar essa história, que seja por 1 minuto, que seja por 1 hora do dia, é aqui. Por isso que é tão importante a meditação e o mindfulness. Porque com todo o caos de tudo que acontece, você pode trabalhar com muita informação. Eu, por exemplo, que trabalho com análise de dados, trabalho com um volume gigantesco de informações que vem de muitos lugares do mundo. Então, o único lugar que a gente pode ter paz e realmente alcançar minutos de silêncio é aqui dentro da gente, dentro do nosso coração, dentro do nosso corpo. Quando você conhece tanto do cosmos quanto do quântico, você entende o conceito de tempo e de espaço de uma forma que talvez não seja tão disseminada. E ainda que o seu entendimento você precisa entender que é limitado. Então ele é o seu entendimento naquele momento da sua vida, que pode se alterar de muitas formas. Mas quando você entende esses níveis de criação, de vida, de realidade, você consegue começar a encontrar um nível diferente de consciência, de percepção e talvez o que chamam de paz, se é que isso existe. Eu acho que o Veda de hoje é sobre isso. Já tá começando aqui de novo a obra. Eu espero que não esteja afetando muito o som, mas muito obrigada por me acompanharem nessa sexta e até o próximo vídeo.